Você sabia que existe uma droga mental que pode viciar um homem? Não estou falando de algo físico ou químico, mas de um estado emocional e psicológico que o liga a você, o faz pensar em você constantemente, o leva a procurá-la, a cortejá-la e até a implorar por sua presença. Quando uma mulher ativa essa droga na mente de um homem, ela deixa de ser apenas mais uma opção e se torna uma obsessão. Ele se sente preso, como se seu corpo, coração e mente o estivessem traindo porque ele simplesmente não consegue esquecê-la. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste vídeo, vou revelar como funciona essa droga mental, como ativá-la de maneira natural e consciente, e o mais importante, como fazer que ele se volte adicto a você, não por manipulação, mas porque sua essência desperta algo nele que nenhuma outra mulher consegue despertar. Mas antes, quero que, por favor, me colabore com o seguinte: regale-me um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais segredos de psicologia feminina e atração consciente. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa lembrar o quão poderosa ela é. Agora sim, comecemos. A diferença entre desejo e obsessão. Alguma vez você já se perguntou por que um homem pode se deitar com muitas mulheres, mas só com uma fica enganchado como se fosse uma adicção? Por que existe essa diferença brutal entre uma simples atração física e essa conexão invisível que o amarra a uma mulher como se ele não pudesse tirá-la da mente? Hoje vamos desvendar algo que pouquíssimas pessoas entendem: a droga mental que torna um homem viciado. E não é o que você pensa. Não tem nada a ver com técnicas secretas na intimidade, nem com um corpo perfeito de capa de revista, nem com ter o rosto mais simétrico da sala. Tudo isso é o básico, o que qualquer uma pode oferecer, o que se vai tão rápido quanto chegou. O que realmente marca a diferença é algo mais profundo, mais oculto e muito mais poderoso. Um interruptor no cérebro masculino que, quando se ativa, converte uma experiência passageira em uma obsessão inesquecível. O território escondido da mente masculina. Quero que esqueça por um momento tudo o que acredita saber sobre sedução e atração. Esqueça os conselhos gastos de revistas, os filmes românticos de Hollywood e as frases típicas que se dizem entre amigas. Hoje vamos explorar um território que quase ninguém toca: o sistema neurológico e emocional masculino. Imagine isso: um homem te vê e sente desejo. Seu instinto lhe diz: "Ah, quero", mas o desejo físico é barato, volátil, se acende e se apaga em questão de segundos. Agora, quando algo dentro de você desperta um mecanismo muito mais profundo, o que ocorre é que esse desejo já não fica no superficial. Converte-se em um anseio que o acompanha mesmo quando você não está. Uma espécie de obsessão mental que o persegue em seus pensamentos, em suas emoções e até em suas decisões. As perguntas que você já se fez, perguntas que seguramente alguma vez você já fez a si mesma. Por que esse homem que parecia tão interessado de repente se tornou frio como o gelo? Por que, embora você tenha sido carinhosa, entregue e até espetacular em sua maneira de dar, ele terminou escolhendo outra? E o mais doloroso: por que há mulheres que parecem não se esforçar, que nem sequer cumprem com todos os padrões de perfeição e ainda assim conseguem que os homens as busquem com uma devoção quase irracional, enquanto outras sentem que têm que mendigar cada grama de atenção? A resposta a tudo isso não está no que você faz, está no que você desperta dentro dele. A pergunta correta nunca foi: como faço para que um homem me deseje fisicamente? Essa é a parte fácil.
A verdadeira pergunta, a que muda tudo, é: o que devo provocar para que ele não possa parar de pensar em mim? Esse é o verdadeiro segredo, uma droga mental invisível e silenciosa que separa as mulheres que só agradam das mulheres que se tornam inesquecíveis. O que vou revelar aqui não é um truque barato de sedução, nem um manual de faça isto e ele cairá rendido. É um conceito profundo de psicologia masculina, respaldado pela neurociência e pela biologia evolutiva. Um princípio tão poderoso que, quando você o entende e o aplica de forma autêntica, muda por completo a maneira como um homem te percebe. Porque aqui está a verdade. O corpo de um homem sempre segue sua mente. E sua mente, acredite, não busca o que todos lhe oferecem. Busca algo muito mais raro, único e escasso. Algo que provavelmente já existe dentro de você, mas que você não aprendeu a usar como seu verdadeiro poder. A primeira verdade incômoda. Aqui vem a primeira verdade incômoda. Nem todas as mulheres que parecem perfeitas despertam adicção em um homem. Você já percebeu? Há mulheres que têm tudo o que socialmente se considera desejável: um físico trabalhado, uma atitude encantadora, disponibilidade constante, inclusive essa doçura que qualquer um diria que todo homem busca. E ainda assim, ele as deixa passar como se fossem invisíveis. Ou pior ainda, como se fossem substituíveis. Em compensação, aparece outra mulher, talvez com menos atributos na superfície, com defeitos visíveis, inclusive com um caráter que às vezes parece desafiante. E de repente, esse mesmo homem que ignorou a primeira se obsessiona com a segunda. O que ocorreu aqui? A resposta é simples. O desejo físico não é suficiente para marcar a fogo a mente de um homem. O que realmente o captura é o emocional, o psicológico, o sensorial que fica rondando em sua cabeça muito depois de que o contato físico terminou. O interruptor de duas fases. Imagine o cérebro de um homem como um interruptor de duas fases. Na primeira, a fase superficial, está o desejo básico. É fugaz, se apaga com facilidade e não deixa marca. Na segunda, muito mais profunda, está o circuito que ativa a dopamina e a oxitocina, as hormonas do apego, do prazer prolongado, da recompensa emocional. E aqui está o segredo. A maioria das mulheres fica presa na primeira fase. São desejadas, sim, podem ter encontros intensos, sim, mas não conseguem cruzar a ponte até a segunda fase. Essa onde o homem começa a associá-las com um sentimento de raridade, escassez e valor. Direi sem rodeios, um homem não se obsessiona com o que pode ter a qualquer momento. Um homem se obsessiona com o que percebe como único, raro e difícil de substituir. A paradoxo da entrega total. E aqui aparece o paradoxo. Quando uma mulher entrega tudo de maneira imediata, sem mistério, sem limites claros, sem uma aura de independência, o homem pode desfrutar, sim, mas nunca se engancha. Em compensação, quando uma mulher sabe como manter sua essência intacta, quando não se desfigura para agradar, quando não entrega mais do que deve cedo demais, essa mulher ativa algo nele que o confunde, que o desafia, que o faz voltar uma e outra vez em busca de mais. Porque não esqueça, o que mais adição gera na mente humana não é o fácil nem o seguro, mas o que implica incerteza e expectativa. É exatamente o mesmo princípio que usam as redes sociais ou os jogos de azar para nos manter presos. O cérebro se engancha ao que não sabe se terá amanhã, mas que no fundo deseja intensamente. Assim funciona também com a atração. Uma mulher que se torna previsível se converte em rotina. Uma mulher que conserva um ar de mistério, de independência, de força, se converte em adicção. Os 3 detonadores invisíveis. Agora que já entendemos que o físico e o evidente não bastam, quero revelar os 3 detonadores invisíveis que despertam no cérebro masculino essa sensação de adicção que o persegue mesmo quando ele tenta te esquecer. Porque acredite,
Não são os lábios, não são as curvas, não é o sorriso perfeito. O que o mantém desperto pelas noites pensando em você é algo muito mais profundo, psicológico e emocional. Detonador número 1, a incerteza. Nada engancha mais que o incerto. Quando ele não sabe exatamente o que pode esperar de você, quando às vezes você é doce e outras firme, quando não responde sempre da mesma maneira, nem dá acesso total desde o início, seu cérebro entra em um estado de alerta. Sabia que a dopamina não se libera com a recompensa em si, mas com a antecipação dessa recompensa? Isso significa que o que o engancha não é o que você dá, mas o que ele pensa que poderia receber, mas ainda não está seguro. Muitas mulheres confundem amor com disponibilidade absoluta. Eles acreditam que estar sempre lá o fará ficar. Mas o que realmente ocorre é que quando um homem não percebe a possibilidade de te perder, seu cérebro não sente a urgência de te reter. Quando sabe que você é livre, que tem vida além dele, que não sempre pode antecipar o que fará, ele se engancha porque sua mente entra nesse jogo de: o que acontecerá amanhã? A terei ou a perderei? Esse mistério, essa pitada de incerteza, o converte em um adicto. Detonador. Número 2, a experiência emocional única. Pense nisso. Todos nós nos lembramos de lugares, pessoas ou momentos que nos fizeram sentir algo intenso e diferente. Não é o lugar em si, não é a pessoa em si, mas a emoção que ficou gravada. Com os homens ocorre exatamente o mesmo. Não se obsessiona com a mulher que foi perfeita. Obsessiona-se com a mulher que o fez sentir emoções que nunca havia vivido. E essas emoções não têm que ser sempre doces ou ternas. Às vezes, o que mais engancha é essa mistura de ternura com desafio, de carinho com caráter, de doçura com limites claros. Isso gera uma montanha-russa emocional. E o cérebro humano, acredite, se engancha ao que não é plano, ao que o faz vibrar em picos e contrastes. Por isso, uma mulher que transmite autenticidade, que não teme se mostrar intensa quando o sente e distante quando precisa, se torna inesquecível. Ele não a recorda só pelo que vê, mas pelo que ela provocou dentro dele. Detonador. Número 3, a escassez e o valor. O que abunda não se deseja, o que é raro se protege, e o que é difícil de substituir se torna adicção. Aqui está a verdade. Uma mulher que se entrega sem limites, que sempre cede, que diz sim a tudo, pode ser cômoda, mas não viciante. Em compensação, uma mulher que põe regras claras, que mostra que seu tempo e energia têm valor, que sabe se retirar quando não recebe o que merece, ativa nele a percepção de escassez. E essa percepção é ouro puro no cérebro masculino. Por que você acha que os diamantes, embora sejam apenas pedras, são tão desejados? Porque são raros, porque não estão ao alcance de todos, porque requerem esforço. Da mesma forma, quando um homem percebe que não pode te ter com facilidade, que você é uma mulher com padrões altos, que seu amor não se regala, mas se ganha, então te vê como um tesouro. E o que sua mente registra é: se a perco, não encontrarei outra igual. Esse pensamento é o que o faz te perseguir, te recordar, te desejar, mesmo quando não está presente. Como aplicar tudo? Isso agora que conhece os 3 detonadores invisíveis, a incerteza, a experiência emocional única e a escassez, é momento de levá-los à sua vida diária, porque não serve de nada entender a teoria se não sabe como aplicá-la sem perder sua essência. Quero que entenda algo fundamental. Não se trata de manipular, trata-se de recuperar seu poder pessoal. A diferença é enorme. A manipulação desgasta, o poder atrai, aplicando a incerteza. A incerteza não significa jogar com ele, nem desaparecer de forma caprichosa. Significa ser imprevisível de maneira saudável. Exemplo: se sempre está disponível para responder mensagens, atreva-se a se dar espaço, a contestar quando realmente quer, não por obrigação.
Se sempre diz sim aos planos dele, proponha os seus e faça que ele também se adapte a você. Se sempre se comporta igual, rompa o padrão. Um dia surpreenda-o com um detalhe e outro dia simplesmente desfrute de sua independência. O importante aqui é que ele nunca sinta que já te decifrou por completo. O mistério mantém viva a centelha, criando uma experiência emocional única. Os homens não recordam exatamente o que você disse, mas jamais esquecem o que você os fez sentir. Se é divertida, não esconda seu humor. Faça-o rir até as lágrimas. Se é intensa, não reprima suas emoções. A paixão também engancha. Se é profunda, compartilhe essas reflexões que o fazem questionar coisas da vida. O truque está em não se uniformizar. Não se converta na mulher que sempre complace só para agradar. Ouse ser essa mulher que te leva da calma ao desafio, da ternura ao desafio. Essa montanha-russa emocional é o que o fará te buscar uma e outra vez, mostrando escassez e valor. Aqui está um dos segredos mais poderosos. Seu amor é valioso porque é seu e ninguém mais pode dá-lo da mesma forma. Mas se o regala sem condições, perde o encanto da escassez. Quando marca limites claros, quando escolhe a quem dar seu tempo, quando exige reciprocidade, então projeta valor. Exemplo prático. Se não te escreve em dias e de repente aparece como se nada, não o premie com sua atenção imediata. Sua energia não está em desconto. Se nota que não respeita seus planos, não ceda cada vez. Faça que entenda que sua vida não gira ao redor dele. Se vê que não está dando o mesmo que recebe, retire-se com elegância, não por orgulho, mas porque sabe o que vale. Esse equilíbrio entre carinho e firmeza é o que ativa em sua mente a percepção de que você é única, escassa e valiosa. O segredo final. E aqui quero que grave isto. Não precisa jogar sujo, não precisa manipulá-lo. Só precisa voltar a se pôr em primeiro lugar, mostrar sua autenticidade e deixar que o mistério, a intensidade e o valor façam sua magia. Quando aplica assim, ele não só se obsessiona com você, mas se apaixona pela melhor versão de você, uma mulher segura, livre, autêntica e consciente do que merece. Agora quero que feche os olhos um momento e se imagine algo. Imagine esse homem. O que um dia pensou que era impossível de alcançar, de repente te buscando com ansiedade, perguntando-se: o que ela tem, o que mudou, o que me captura tanto dela? Sabe o que aconteceu? Não foi magia, não foi manipulação, foi que você decidiu voltar ao seu centro, reconheceu seu valor e aprendeu a se mover em um nível mais alto. Porque, ao final, tudo isso não se trata dele. Trata-se de você, de parar de mendigar amor e começar a viver desde a abundância. De entender que não precisa perseguir ninguém, porque quando uma mulher recorda quem é, automaticamente provoca que a busquem, que a admirem, que a desejem. Essa é a verdadeira liberdade. Não esperar que alguém venha te validar, mas ser você a que se valida, a que se honra, a que se aplaude cada dia. E aqui está o segredo final. Um homem pode se obsessionar com você pela incerteza, pela emoção e pela escassez. Mas quem realmente se obsessiona com você é você mesma, quando descobre o quão grandiosa é, quando se olha no espelho e vê uma mulher que jamais volta a se conformar com migalhas. Isso, minha querida, é o mais magnético que existe, porque um homem pode perceber sua energia, e quando sente orgulho de quem é, quando vibra alto, quando caminha com a fronte erguida, não há ninguém que possa resistir a você. O compromisso final. Assim que hoje quero te deixar com um desafio. A partir deste momento, faça um pacto consigo mesma. Um pacto de nunca voltar a renunciar à sua essência, de nunca voltar a baixar seu valor, de nunca voltar a regalar seu tempo e sua energia
a alguém que não saiba apreciá-la. Porque quando se compromete consigo mesma, o mundo se transforma. E esse homem, o que alguma vez pensou que se iria, terminará te buscando, rogando por estar ao seu lado. Mas já não porque precisa, mas porque agora você escolhe se realmente o quer em sua vida. E antes de fechar, recorde isto: você não é uma opção. Você é a escolha, não é uma mulher a mais. É a mulher que marca a diferença e, quando acredita, transmite. E quando transmite, o universo inteiro se abre para você. Assim que, se esta mensagem ressoou com você, te convido a dar o seguinte passo comigo. Inscreva-se neste canal para seguir descobrindo segredos que empoderam sua vida e suas relações. Dê like se este vídeo te inspirou e conte-me nos comentários qual parte desta mensagem sente que mais precisa aplicar hoje em sua vida. Quero te ler, quero te conhecer, porque juntas estamos criando uma comunidade de mulheres imparáveis, porque ao final, recorde, o verdadeiro poder não está em que um homem te busque, mas em que você decida, desde sua grandeza, quem merece te encontrar. Você sabia que existe uma droga mental que pode viciar um homem? Não estou falando de algo físico ou químico, mas de um estado emocional e psicológico que o liga a você, o faz pensar em você constantemente, o leva a procurá-la, a cortejá-la e até a implorar por sua presença. Quando uma mulher ativa essa droga na mente de um homem, ela deixa de ser apenas mais uma opção e se torna uma obsessão. Ele se sente preso como se seu corpo, coração e mente o estivessem traindo porque ele simplesmente não consegue esquecê-la. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste vídeo, vou revelar como funciona essa droga mental, como ativá-la de maneira natural e consciente e, o mais importante, como fazer que ele se volte adicto a você, não por manipulação, mas porque sua essência desperta algo nele que nenhuma outra mulher consegue despertar. Mas antes, quero que, por favor, me colabore com o seguinte: regale-me um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais segredos de psicologia feminina e atração consciente. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa lembrar o quão poderosa ela é. Agora sim, comecemos. A diferença entre desejo e obsessão. Alguma vez você já se perguntou por que um homem pode se deitar com muitas mulheres, mas só com uma fica enganchado como se fosse uma adicção? Por que existe essa diferença brutal entre uma simples atração física e essa conexão invisível que o amarra a uma mulher como se ele não pudesse tirá-la da mente? Hoje vamos desvendar algo que pouquíssimas pessoas entendem: a droga mental que torna um homem viciado. E não é o que você pensa. Não tem nada a ver com técnicas secretas na intimidade, nem com um corpo perfeito de capa de revista, nem com ter o rosto mais simétrico da sala. Tudo isso é o básico, o que qualquer uma pode oferecer, o que se vai tão rápido quanto chegou. O que realmente marca a diferença é algo mais profundo, mais oculto e muito mais poderoso. Um interruptor no cérebro masculino que, quando se ativa, converte uma experiência passageira em uma obsessão inesquecível. O território escondido da mente masculina. Quero que esqueça por um momento tudo o que acredita saber sobre sedução e atração. Esqueça os conselhos gastos de revistas, os filmes românticos de Hollywood e as frases típicas que se dizem entre amigas. Hoje, vamos explorar um território que quase ninguém toca: o sistema neurológico e emocional masculino. Imagine isso: um homem te vê e sente desejo. Seu instinto lhe diz: "a quero". Mas o desejo físico é barato, volátil, se acende e se apaga em questão de segundos.
Agora, quando algo dentro de você desperta um mecanismo muito mais profundo, o que ocorre é que esse desejo já não fica no superficial. Converte-se em um anseio que o acompanha mesmo quando você não está. Uma espécie de obsessão mental que o persegue em seus pensamentos, em suas emoções e até em suas decisões. As perguntas que você já se fez. Perguntas que seguramente alguma vez você já fez a si mesma. Por que esse homem que parecia tão interessado de repente se tornou frio como o gelo? Por que, embora você tenha sido carinhosa, entregue e até espetacular em sua maneira de dar, ele terminou escolhendo outra? E o mais doloroso, por que há mulheres que parecem não se esforçar, que nem sequer cumprem com todos os padrões de perfeição, e ainda assim conseguem que os homens as busquem com uma devoção quase irracional, enquanto outras sentem que têm que mendigar cada grama de atenção? A resposta a tudo isso não está no que você faz, está no que você desperta dentro dele. A pergunta correta nunca foi: como faço para que um homem me deseje fisicamente? Essa é a parte fácil. A verdadeira pergunta, a que muda tudo, é: o que devo provocar para que ele não possa parar de pensar em mim? Esse é o verdadeiro segredo, uma droga mental invisível e silenciosa que separa as mulheres que só agradam das mulheres que se tornam inesquecíveis. O que vou revelar aqui não é um truque barato de sedução, nem um manual de faça isto e ele cairá rendido. É um conceito profundo de psicologia masculina, respaldado pela neurociência e pela biologia evolutiva. Um princípio tão poderoso que, quando você o entende e o aplica de forma autêntica, muda por completo a maneira como um homem te percebe, porque aqui está a verdade. O corpo de um homem sempre segue sua mente. E sua mente, acredite, não busca o que todos lhe oferecem. Busca algo muito mais raro, único e escasso. Algo que provavelmente já existe dentro de você, mas que você não aprendeu a usar como seu verdadeiro poder. A primeira verdade incômoda. Aqui vem a primeira verdade incômoda. Nem todas as mulheres que parecem perfeitas despertam adicção em um homem. Você já percebeu? Há mulheres que têm tudo o que socialmente se considera desejável: um físico trabalhado, uma atitude encantadora, disponibilidade constante, inclusive essa doçura que qualquer um diria que todo homem busca. E ainda assim, ele as deixa passar como se fossem invisíveis, ou pior ainda, como se fossem substituíveis. Em compensação, aparece outra mulher, talvez com menos atributos na superfície, com defeitos visíveis, inclusive com um caráter que às vezes parece desafiante. E, de repente, esse mesmo homem que ignorou a primeira se obsessiona com a segunda. O que ocorreu aqui? A resposta é simples. O desejo físico não é suficiente para marcar a fogo a mente de um homem. O que realmente o captura é o emocional, o psicológico, o sensorial que fica rondando em sua cabeça muito depois de que o contato físico terminou. O interruptor de duas fases. Imagine o cérebro de um homem como um interruptor de duas fases.